interferência de ondas, né? Então, a interferência de ondas é possível porque as ondas se superpõem. Então, aqui são mostrados aqui três situações possíveis, letra A, B e C, que refletem casos de interferências de ondas para ondas que se superpõem. Então, aqui, ó, uma onda em vermelho e uma onda em azul, em cada um dos três casos. Então, vamos começar com essa aqui. Essa é uma onda, duas ondas, né, que estão aqui se superpondo, que têm as mesmas características, são idênticas, tá? Possuem o mesmo período, possuem uma diferença de fase igual a zero, têm uma mesma amplitude. Então, ao analisar uma situação como essa, a gente observa que a onda vai aparecer para nós com uma amplitude maior do que as ondas em si, separadas, né? Esse aqui vai ser a onda resultante, Y', que é a soma de Y1 com Y2. Se a onda azul tiver como a diferença de fase equivalente a 180 graus ou a π radianos em relação à onda Y2, a gente vai ver que mesmo mantendo mesmo comprimento de onda, a mesma amplitude, né, essa diferença de fase vai produzir nenhuma onda. Estão vendo? A gente não vai ver nenhum efeito, apesar das ondas estarem ali presentes. Mas vai ser um caso de destruição, né, de uma interferência destrutiva entre essas duas ondas. Essa é um tipo de interferência construtiva, porque elas se combinaram de forma que as duas contribuíram com o aumento de amplitude na onda resultante, que significa que seria a amplitude soma das duas, a amplitude resultante, né? Se essas ondas que possuem a mesma frequência, que possuem a mesma amplitude, estiverem apenas com uma diferença de fase equivalente a 2π sobre 3 radianos, a gente vai enxergar uma onda resultante que vai aparecer, né, devido à superposição das duas, ou ainda a soma das duas, né, cuja amplitude é inferior a essa daqui, né, mas você ainda vê uma onda. Então, esse aqui é um caso intermediário. Então, como que fica matematicamente um caso de interferência de onda, né? Então, vamos escrever matematicamente essa proposta, como é a onda Y1, como é a onda Y2, tá? Então, a onda Y1 vai ter a amplitude dela, YM, a Y2 também a mesma amplitude. A função trigonométrica aqui tem que ser a mesma para as duas, para descrever, tá? Normalmente a gente usa as duas só para facilitar. Então, seno, aqui kx menos ômega t, então o ômega aqui é a frequência angular, está relacionado com a frequência linear, é o mesmo ômega que está aqui. Então, elas têm a mesma frequência de vibração, tá? Só que uma está com uma diferença de fase em relação à outra, um valor igual a φ. Então, a Y2 está deslocada. É esse caso aqui, semelhante a esse. Mas o φ aqui no meu caso, que eu estou querendo discutir com vocês, não é 2π sobre 3, mas é um φ qualquer. Eu quero generalizar, eu quero escrever uma equação geral para duas ondas que caminham para a direita e que possuem a mesma amplitude, a mesma frequência angular, mas estão com uma diferença de fase, uma em relação à outra. Qual seria, então, a onda resultante, Y'? Seria a soma das duas, ok. Então, você vai simplesmente somar. Para chegar nesse resultado em vermelho, a dica é, você vai aplicar as relações, né, do seno, nas relações trigonométricas, onde você vai escrever essa daqui como se ela fosse composta por duas faces. Por exemplo, por dois ângulos. Seno de kx menos ômega t mais φ é igual a seno de kx menos ômega t, cosseno de φ. É uma relação trigonométrica que normalmente a gente encontra no final dos livros de física, tá? E também, principalmente, claro, sem erro, também nos livros de matemática, tá?
Você vai decompor esse seno aqui, ó, como se ele tivesse um φ1, ó, por exemplo, ΔI mais ΔI, onde esse aqui é ΔI, esse aqui é ΔI. Então, seno de ΔI mais ΔI é igual seno de ΔI, cosseno de ΔI mais, sabe, essa relação trigonométrica. Ao fazer essa substituição, você vai encontrar muito facilmente essa relação em vermelho. E aqui, a partir disso, nós vamos discutir o que é que está acontecendo. Então, vai aparecer um 2, quando vocês reescrever essa expressão, vai aparecer um 2 aqui. Vai aparecer o cosseno de φ sobre 2 e vai aparecer essa relação do seno de φ sobre 2 aqui no interior. Então, não é algo que é complicado, mas precisa fazer essa tentativa. Precisa escrever para ver como que fica, ok? Então, vamos agora interpretar o que está aqui como resultado. Essa parte que está no interior, né, nesse primeiro colchete, não depende do tempo, como vocês estão vendo. Depende da fase. A fase é fixa. Então, isso aqui é um número fixo, é um valor numérico fixo. A amplitude também é fixa. Então, tudo isso aqui é fixo. Aqui no interior do seno, não. Você tem aqui um argumento, um pedaço dele, que depende do tempo. Então, essa é a parte variável. Esse é algo que vai mudar à medida que o tempo passa. Então, qual é a conclusão? Esse primeiro colchete vai dar a magnitude dessa onda. Então, por exemplo, nesse caso, se o φ fosse 2π sobre 3, você ia substituir 2π sobre 3 e você ia achar o valor da amplitude. Em função da amplitude das ondas y e y2, que eu estou dizendo que elas são as mesmas. E aqui não. Aqui você vai ter algo, quer dizer, o K é fixo, porque vai depender do comprimento de onda. O ômega é fixo, porque vai depender da frequência, né, que está gerando essa onda. A constante de fase também é fixo, mas o tempo aqui não é. Tá? Então, essa é uma equação geral para essa situação. Tá? Agora, nós vamos partir dessa equação geral e vamos fazer uma outra discussão. Vamos entender quando é que a gente tem uma interferência construtiva. Foi o caso que eu disse para vocês, que a onda, né, é o primeiro caso, que não tem diferença de fase e que a gente, ao somar, né, superpor as duas ondas, a gente tem uma onda com uma amplitude 2 vezes maior. Então, voltando naquela expressão lá atrás, que a gente acabou de discutir, esse é o caso que nós vimos lá, que aconteceu quando a constante de fase foi igual a zero. Então, se a constante de fase for igual a zero, vai dar cosseno de zero. Então, o y', que é a amplitude resultante da onda, vai ser 2 vezes a amplitude de cada onda em separado. Então, aí a equação final fica assim, 2ym seno. Então, quer dizer, você vai ter, na verdade, uma onda com uma amplitude 2 vezes maior em relação a essa. Então, aqui a gente chama de interferência completamente construtiva. A destrutiva. A destrutiva apareceu para nós, lá naquela figura, quando a constante de fase fosse igual a π radianos. Tá? Então, vamos ver. Se eu colocar aqui π, vai ficar cosseno de π sobre 2, cosseno de 90 graus, vai dar 0. Então, a amplitude resultante da onda y' vai ser 0. Então, é o que a gente viu lá, não existe nenhum deslocamento. Para qualquer valor de x, para qualquer valor de t, se esse termo aqui dá 0, você vai ter 0 multiplicando por tudo isso, vai zerar tudo. Então, você tem uma interferência completamente destrutiva. E a intermediária? Foi o caso que a gente viu há pouco lá, a letra C. Aqui, né, 2π sobre 3, basta você colocar o valor, vamos ver o que vai dar. Então, nesse caso, se for 2π sobre 3, o 2 vai cancelar com 2, né? Vai ficar π sobre 3. Isso aqui vai dar 60 graus, vai dar meio. Cosseno de 60 vai dar meio. Então, vai ficar 2 corta com 2 que está embaixo. E aí, a amplitude de oscilação vai ser a mesma da onda original, y1, y2. Só vai variar esse termo aqui.
ela vai ficar, em relação a uma delas, é como se elas estivessem deslocadas de π sobre 3. Essa daqui em relação a uma delas, qualquer uma delas, tá? E aí a gente tem um caso intermediário. Caso intermediário é só 2π sobre 3? Não. Qualquer outro valor que esteja entre o caso construtivo e destrutivo. Aqui fica resumido para nós o que seria também os casos intermediários. Então, olha só, aqui está a diferença de fase entre uma onda e outra. Então, nós estamos considerando aqui 2 ondas apenas tendo uma interferência, tá? Superpondo-se. Posso ter mais ondas superpondo-se? Obviamente, sim. Mas como é um curso introdutório, a gente vai pegar casos mais simples para analisar, para que vocês depois, né, possam perceber situações mais complexas a partir de um caso mais simples, que é 2 ondas se interferindo, tá? Se superpondo e promovendo uma interferência. Então, aqui, por exemplo, os graus aqui para a diferença de fase, ou em radianos, ou em comprimento de onda, né? Pode ser uma forma também de trabalhar isso. Então, aqui, ó, algumas vezes a diferença de fase é expressa em comprimento de onda. 2π radianos refere-se a um comprimento de onda, tá? Então, se for 0 graus, vai ser 0 radianos, 0 comprimento de onda. A gente tem, então, a amplitude das 2 ondas, quer dizer, as 2 ondas não têm diferença de fase nenhuma, então elas vão se superpor e gerar o dobro da amplitude delas, individuais. Então, dá uma interferência construtiva, completamente construtiva. Se for 120 graus, que corresponde a 2π sobre 3 radianos, ou 0,33 do comprimento de onda, aí a gente vai ter uma intermediária. Se for 180 graus, diferença de fase, ou π radianos, ou meio comprimento de onda, nós teremos uma interferência destrutiva. Se for 240 graus, 4π sobre 3, 0,67, em termos de comprimento de onda, uma interferência construtiva. Intermediária, y sobre n. E aí a gente vai, tá vendo aqui, ó, 360 graus, 2π radianos, um comprimento de onda. Você volta ao início, né, porque fecha um ciclo. Completamente construtiva, amplitude 2 vezes o valor da amplitude individual, tá? Então, esses assim fica mais claro para a gente entender. Qualquer valor entre esse e esse, em termos de grau, ou radianos, ou comprimento de onda, vai me dar uma interferência destrutiva. Aliás, intermediária. Intermediária destrutiva vai ser exatamente a 180 graus, ou múltiplo disso, tá? Bom, e aí pensando nas ondas que se superpõem e a interferência que aparece a partir dessa superposição de ondas, a gente pode imaginar, ok, então vamos pegar 2 cordas, ou, aliás, uma corda, prender elas nas extremidades e eu vou, então, fazer esse sistema oscilar. Então, se nós estivéssemos hoje no laboratório, a gente tem um experimento super bacana, com um fio de nylon, né, um pezinho com algumas moedinhas, né, sobre o peso, um gerador que vai dar a frequência do outro lado, na outra extremidade. A gente coloca então uma linha presa, uma ponta presa com algo, né, e o pezinho vai prender do outro lado, então você vai ter 2 pontos fixos, e aí a gente produz frequências diferentes e vê o que acontece. Então, lá no laboratório, o que faz? Aumenta a frequência no aparelho, aí aumenta lá no gerador a frequência. E aí você vai começando a observar figuras diferentes sobre a corda. Então, essa foto mostra o que nós veríamos no laboratório, tá? Então, poderia, dependendo da frequência, ver um padrão assim. Aí, se eu aumentar a frequência, eu veria um outro padrão assim, aumentando mais assim, aumentando mais assim. Vou pegar esse caso aqui e fazer um gráfico dele, né? Eu vou ver que tem pontos aqui que estão fixos no tempo, porque o gerador está lá, o tempo está passando, mas a figura fica estacionária. A figura não muda. Ela mostra para mim esses 2 montes, né? Esses 2 perfis aqui o tempo todo. Então, por isso que é chamado de ondas estacionárias.
Está gerando onda ali o tempo todo. A gente viu que se tiver um ponto fixo, a onda, quando vem com o pulso, chega nesse ponto, ela inverte o pulso. Então, a onda está vindo, encontra esse ponto, ela inverte o pulso, encontra o outro ponto, ela inverte o pulso, né? Mas está gerando ondas continuamente, só que ela fica se movimentando entre dois pontos fixos. E aí ela mostra esse padrão, se eu não mexer na frequência, que é fixo também, a forma dessa onda fixa. Então, eu vejo esses pontos fixos, né, iguais a zero, chamados de nós. E os pontos de maior amplitude, nós vamos chamar de ventre, tá? Bom, ok, eu vou escrever essas ondas, tá? Vou imaginar uma indo para a esquerda, a outra indo para a direita, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, a da direita, que vai ser a amplitude A dela. Não, por enquanto, eu não quero falar sobre cosseno, mas eu vou usar, não colocar a forma do seno, mas eu vou usar outra relação trigonométrica. Isso não tem problema, pode-se usar outra relação trigonométrica, mas a partir do momento que você usa uma relação trigonométrica, você tem que continuar com ela até o final. Então, essas equações, por exemplo, que estão nesse slide, refere-se ao conteúdo que está no livro do CIAS, volume 2, tá? Então, eu coloquei aqui, por quê? Para mostrar para vocês que você pode usar na expressão da onda tanto o cosseno quanto o seno, porque são funções, na verdade, que possuem apenas uma diferença de fase entre elas, tá? E que obedecem bem às equações, sem problema algum. Então, vamos imaginar que eu posso escrever ela como amplitude A, tá? Cosseno de kx mais ômega t. É o caso para a onda quando ela vai para a esquerda. Nós já falamos sobre isso. Quando a onda movimenta-se para a esquerda, aqui tem o sinal de mais. Quando ela movimenta para a direita, aqui tem sinal de menos. Então, eu quero ver a onda resultante da soma de duas ondas, uma propagando para a esquerda, a outra propagando para a direita, que tem a mesma frequência, que tem a mesma amplitude. E não tem diferença de fase entre elas, tá? Então, mais uma vez, você tem aqui uma relação do cosseno, a amplitude eu posso colocar em evidência. Então, essa é uma relação trigonométrica que vocês acham tranquilamente numa tabela, tá? E aí ela pode ser reescrita dessa forma. Então, você vai separar aqui os termos, né, dos kx com os ômegas t, para poder, então, achar essa relação que está aqui. Alguns termos vão cancelar. E aí, o resultado final vai ser isso. Então, a onda resultante vai ser uma onda que vai ter um termo correspondente à amplitude dessa onda. Então, vai ser 2 vezes a amplitude da onda original, seno de kx, e a parte que é o termo oscilante. Tá vendo? Que é o termo que só depende do tempo, tá? Então, você vai ter uma amplitude resultante aqui de 2A, tá? Só para simplificar. Então, vamos ver o que sai dessa equação. Então, essa equação é o produto, mais uma vez falando, para fixar, de uma onda indo para a esquerda e uma onda indo para a direita. Então, para essa situação, é mostrado aqui um gráfico em vários intervalos de períodos diferentes, tá? Mostrando aqui, numa forma mais fina, uma onda, depois a outra onda, em intervalos de x diferentes, tá? Para o mesmo t, e aqui para t diferentes. E essa parte mais sólida que é a onda resultante. Então, a gente vê que tem umas posições aqui do zero, que não se movimentam, tá vendo? Então, vai somar as linhas finas para dar essa linha grossa, que é a onda resultante. E aí, nesse instante, aqui a onda resultante, ela tem uma determinada amplitude, aqui ela vai aumentando, olha só para vocês verem, até chegar num valor máximo, tá vendo? Que é esse daqui, de amplitude. Então, aqui as duas ondas se interferem de forma completamente construtiva. E aí vai ter um deslocamento máximo, né, da corda no eixo Y. Então, vai ter a maior amplitude. Aí depois, em outros intervalos de período, você vai ver que a amplitude da onda resultante vai diminuindo, olha, tá vendo?
até uma hora que não produz nada. Significa que nesse instante as duas ondas tiveram uma interferência completamente destrutiva. E depois começa a aparecer a onda resultante novamente. Então aí você já começa a trabalhar esse ciclo aqui. E vai se repetindo. É por isso que aparece essas estruturas aqui, ó. Tá vendo? Mas a gente fica com a parte maior. Então, essa é a expressão matemática. Quando o y de x de t for igual a zero. Outra maneira é eu pensar numa combinação do k e do x que me dê um valor igual a zero para zerar isso tudo para qualquer intervalo de tempo t, para qualquer posição x, né? Que vai produzir um yx de t igual a zero. Então, k de x igual a zero vai acontecer quando for igual a zero ou quando for múltiplos de π. Né? Seno de π, seno de 2π, seno de 3π, tudo vai dar certo. Então, como o número de onda, o K, está relacionado com comprimento de onda, é uma forma angular de falar do comprimento de onda. Isso também já foi dito nos vídeos, né? Então, se eu substituir o valor do K aqui, eu vou achar quais são os pontos X que vão zerar, que vão ter um yx de t igual a zero. Então, isso aqui em termos do K, se eu quiser escrever em termos do comprimento de onda, basta substituir isso aqui, e aí eu vou achar em termos do comprimento de onda. Então, vão ser sempre valores a cada meio de comprimento de onda, percebe? Aqui é zero, mais meio de comprimento de onda dá isso, mais meio de comprimento de onda dá isso, mais meio de comprimento de onda dá isso. Então, vai ser sempre intervalos de meio de comprimento de onda. Aqui eu tenho um comprimento de onda, certo? Então, ponto zero, meio de comprimento de onda, mais meio de comprimento de onda, que é um comprimento de onda, são os pontos iguais a zero. Aqui está dando um terceiro, olha, zero, meio, um e meio, tá? E aí vai, essa sequência vai indo nessa direção. Ok? Então, uma onda estacionária, ao contrário de uma onda progressiva, isso é importante, não transfere energia de uma extremidade para outra. Tá? Então, vamos então escrever matematicamente esses formatos, né, que aparecem. Então, a gente vai trabalhar com o que nós chamamos de modos normais de vibração em uma corda. Então, vamos pegar aqui as formas mais simples que me apareceram. Quando eu mexi lá no meu gerador de função e aumentando a frequência, quando eu faço isso, a primeira que aparece é essa. Depois vai aparecendo essa e assim por diante. Como a corda tem um comprimento, né? Eu vejo que aparecem dois nós e um ventre. Quando o comprimento de onda, metade do comprimento de onda corresponde ao comprimento do fio. Aí eu aumento a frequência, aí eu vejo, olha, agora apareceram duas estruturas. Então eu vejo um comprimento de onda igual coincidindo com o tamanho da corda. Eu aumentei um pouco mais a frequência, eu fiz 3 estruturas. Agora eu vejo 3 metades de comprimento de onda que deu o tamanho da corda. Mas eu aumentei mais um pouquinho a frequência, agora eu achei 4 estruturas. Eu vejo agora que eu tenho 4 vezes a metade desses comprimentos de onda que coincidem com o comprimento da corda. Então, vendo que existe um padrão aqui, 1, 2, 3, 4, e o restante está tudo parecido, lambda sobre 2, lambda sobre 2, lambda sobre 2, L, 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 eu posso, então, fazer uma equação genérica. Olha, L vai ser igual a um número N, que pode assumir valores 1, 2, 3, de lambda sobre 2. Certo? Então, aqui nós vamos ter, quando N é igual a 1, a gente chama de frequência fundamental. Ou primeiro harmônico, né? Quando N é igual a 2, segundo harmônico, ou primeiro sobretom. Quando N é igual a 3, terceiro harmônico, ou segundo sobretom. Quando N é igual a 4, desculpa. Quando N igual a 4, teremos o quarto harmônico e o terceiro sobretom. Mas eu quero escrever, não em termos do L, mas em termos do comprimento de onda.
tudo bem. Passa o comprimento de onda para lá, você vai ter, então, em função do L e do N. Por isso que tem um Nzinho aqui. Por quê? Porque se você fizer N igual a 1, você vai ter lambda 1, que é a frequência fundamental. N igual a 2, vai ter lambda 2. Bom, como a frequência está relacionada com a velocidade da onda na corda e o comprimento de onda, você pode escrever na forma de frequência. Então, vai ficar, você vai pegar o comprimento de onda, substituir aqui na expressão e vai escrever em função de frequência e de velocidade. Essa velocidade é a velocidade da onda na corda, que está relacionada com a tensão, a densidade da onda, a densidade da corda. Foi algo que a gente... Como a frequência aqui, né, está em função do N, né, que é os valores aí dos modos normais, né, nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, por isso seriam que os modos normais de vibração. Então, o N igual a frequência 1, por exemplo, vai ser V sobre 2N. Então, você pode escrever as próximas frequências, né, a partir da frequência fundamental. É isso que está escrito aqui. Tá? E aí, aonde é que a gente vê tudo isso, né? A gente vê em todo sistema que vibra, todo sistema que oscila. Quando você aperta e puxa, né, a corda de violão, você vai ver isso acontecer no corpo do violão. Inclusive, isso foi falado nos vídeos anteriores, né? Aqui eu estou mostrando uma figura que acontece, por exemplo, nas estrelas, tá? Nós estamos mostrando aqui o interior do Sol, mas isso acontece em qualquer estrela. O Sol é uma estrela, ele também exibe esse padrão de vibração. Está mostrando aí os modos normais de vibração, né, do Sol. O Sol está oscilando, está movimentando matéria no interior dele o tempo todo. E aí a gente tem ainda os processos de transferência de calor que existe no Sol, que seja por convecção ou radiação. Então tem as camadas do Sol, que o calor é transportado por essas formas, tá? Num outro curso, Física 2, eu acho que vocês vão ver esse conteúdo lá, tá? Vai voltar esse assunto. Mas aqui é só para mostrar para vocês aí os diversos modos de vibração do Sol. Então, a parte mais clara aí é o local onde o movimento ocorre para dentro do Sol. E as partes mais escuras é quando o movimento sai para fora do Sol. Isso aí é um modelo, tá? Mostrando os modos de vibração. É claro que a gente não vai ver isso desse jeito ao olhar para o Sol. Eu digo até com o telescópio, tá? Mas os estudos do movimento do plasma, que é um gás ionizado, um gás muito quente, né? Mostra que a gente pode descrever ele dessa forma, tá? Aqui mostra o caso de um violão, ou, no caso aqui uma guitarra, né? Propriamente dito, mas o violão vai aparecer algo semelhante. Que dá uma forma, quando você puxa a corda, né, para tocar, dá uma forma triangular. Então, o real é esse triângulo aqui, tá vendo? Se a gente considerar que há uma superposição de 3 ondas, né, que a onda resultante seria a soma de 3 ondas matemáticas, aqui, ó, Y1, Y2, Y3, com essas amplitudes que não são as mesmas, tá? Com frequências diferentes, tanto é que elas estão sendo descritas aqui, ó. Essa seria a Y1, essa seria a Y2, essa seria a Y3. Vai ter algo muito parecido com o que é o real de tocar essa corda na guitarra, tá? Para o ponto X, no instante T igual a 0, tá? Percebam que é uma modelagem. Isso daqui representa algo matemático e tenta explicar algo que é real, mas é o que é o mais próximo até agora, para a gente poder descrever teoricamente, tá? Então, pelo menos mostra que o fato de descrever ondas como uma soma algébrica de cada uma dessas ondas, onde é somada e não perde a individualidade de cada uma, é algo que dá certo.
É uma teoria que funciona, tá? Aí tem aqui a corda, por exemplo, de um violino. Essa é a frequência dela no fundamental. Então, é a velocidade dividido por 2L. A velocidade dela é a tensão na corda dividido pela densidade da corda. A gente sabe que no violão as cordas têm espessuras diferentes, portanto, isso vai alterar a velocidade da onda na corda, consequentemente a frequência que você vai ouvir, mais grave ou mais agudo. E aí a gente termina mostrando essa figura que mostra aí a comparação dos instrumentos musicais em termos do tamanho das ondas, tamanho das cordas, né, de cada um dos instrumentos. Então, aqui embaixo a gente tem as escalas, né, das primeiras oitavas, segundas, terceiras oitavas. O que são as oitavas? São as escalas do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né, do grave até o mais agudo. Então, você tem várias oitavas aqui, nesse pequeno piano que está aqui embaixo. Aqui mostra, aqui seria do piano, de fato. Aqui o baixo vai dessa frequência até essa, então ele tem um tamanho de corda menor do que em relação ao piano. O violoncelo tem daqui até aqui, a viola daqui até aqui, o violino daqui até aqui, tá? E aqueles que têm cordas menores, tá vendo? Tamanho de corda menor, possui o som mais agudo. E aqueles que têm um comprimento maior, possui uma frequência mais grave, tá? Com uma nota, um som mais grave, né? Então, quando você tem um L pequeno, F vai ser grande, então a frequência vai ser mais alta, o som vai ser mais agudo. Tá? O tamanho do L pequeno. Então, isso também vai de acordo com o que a gente está propondo teoricamente. Essa modelagem está em acordo.